muita novidade nesse dia de hoje sobre o nosso Palmeiras, galerinha. Agora é Sociedade Esportiva Palmeiras, investindo para o time de 2025. Daqui a pouco a gente vai falar do Paulinho, que inclusive esteve no Allianz Parque. Mas olha aqui atrás de mim, ó, o Tigrinho, Vitor Roque é o assunto agora. É um baita centroavante que foi para o Barcelona, está no Betis, é uma peça importante do Betis, mas pode voltar ao Brasil. Mauro Naves, você conversou com o empresário dele ontem, né? O que você pode contar dessa negociação? É uma pessoa muito próxima dele, porque quando surgiu assim, né, achamos o máximo ontem, né, falamos sobre isso e tal, pô, legal ele vir. A princípio eu achei que o Palmeiras já estaria feliz com o Paulinho, que eu acho que é mais 8,5 do que um 9, né, do que um centroavante, seria mais para jogar com um centroavante, mas como tem outras prioridades para gastar dinheiro lá, tipo zagueiro, lateral, etc., e está falando em Andréas Pereira, talvez para o meio, chegou a falar em Andréas e Matheus, não acredito que nos dois, mas enfim, achei que não viria esse 9. Mas na conversa que tive rapidamente ontem com alguém próximo, assim, a possibilidade maior é mesmo quando terminar o contrato com o Betis no ano que vem, esse contrato de empréstimo, que seria a janela maior também, no meio do ano, né? No meio do ano. E a questão era a seguinte, mas aí dá tempo de jogar o Mundial pelo Palmeiras? Dá. Dá, porque normalmente lá o campeonato cabe em maio, né? Final de maio. Tanto que o Estevão só vai para o Chelsea depois do Mundial. Depois do Mundial. E aí você traria ele, né, no início de junho. O Paulinho vai estar em processo de adaptação, porque o Paulinho também vai até abril, maio, mais ou menos ali para se recuperar, né? Abril, maio. Então, o Paulinho vai estar nas primeiras partidas. E você teria uma nova dupla para esse Mundial, com 15 dias de possibilidade. E ainda com o Estevão. Não, ainda que Estevão. Eu digo a dupla ali teria os 15 dias para se adaptar, né? Porque o campeonato começa 15 de junho, se eu não estiver enganado, o Mundial. E antes joga dia... O Palmeiras joga dia 15. Joga no dia do... Joga lá no Mundial dia 15. Eu não sei que dia que parte, porque antes do Mundial são 12 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Esses jogos ele não, sei lá, não pegaria, um ou dois talvez só. Mas, enfim, há uma possibilidade. Agora tem grana no meio, tem tudo, mas o Palmeiras falou em dinheiro alto, né? É óbvio que eu acharia mais viável o empréstimo. Mas o Palmeiras está falando um dinheiro alto, um dinheiro abaixo do que o Barcelona pagou, mas também não dá para pagar o que o Barcelona pagou, né? Comprar ele daquele jeito não dá. Mas se vier por um bom empréstimo, aí a gente vai questionar, enfim, não sei a opinião de vocês. Pô, se voltar agora com 20 anos e tal, porque já deu errado na Europa ou não? Essa é a interrogação que você faz. No primeiro momento deu errado, porque o Barcelona, ele empresta o jogador para o Betis, o jogador comprado por 40 milhões de euros, e a cláusula lá prevê a venda por 25 milhões. Quer dizer, já está admitindo uma perda de 15 milhões caso o Betis queira comprar. Se fosse por empréstimo ou venda definitiva, mostraria mais o olhar do Barcelona para isso. Se o Barcelona entende que emprestá-lo pode fazer bem a ponto de recuperar o investimento na frente, ou a venda porque o Barcelona já entende que, é melhor eu realizar um prejuízo aqui, mas recuperar alguma coisa e não ter mais o jogador. O fato de um atleta da idade do Vitor Roque, ele tem 19 anos, certo? Bater e voltar eventualmente para o Brasil, como pode acontecer, acho que mostra duas coisas. Primeiro, mostra, e voltar através de uma compra, não através de um empréstimo, mostra como a fotografia do futebol brasileiro, do ponto de vista financeiro, está mudando, né? Está mudando. E não só do Palmeiras, que é um clube que arrecada bilhão, arrecadou pela primeira vez mais de 1 bilhão em 2024, mas outros clubes estão com esse potencial de ir lá e comprar jogador, seja com SAF, seja sem SAF, seja com parceiro, seja sem parceiro. Então, o futebol brasileiro, ele é um futebol vendedor, mas ele, em algumas circunstâncias, está se mostrando capaz de fazer compras volumosas também. E essa do Vitor Roque, como a do Andrés, como a do Paulinho, seria uma delas. Outra coisa que me mostra é em relação à juventude desses jogadores, porque por questões econômicas também, a gente se acostumou a ver cada vez mais jogadores saindo adolescentes do Brasil, né? Completando 18 anos, né? Como foi o Endrick, como foi o Vitor Roque, como será o Estevão, como foi o Vinícius Júnior, e assim é. O fato desses caras saírem cada vez mais jovem, por um lado, permite aos clubes europeus terminar essa formação e usar bem esses jogadores, mas, por outro, coloca esses jogadores cada vez mais expostos à dificuldade de adaptação, a bater e voltar, a não dar certo no primeiro momento, porque eles são muito jovens mesmo. Então, vender os jogadores no limite da adolescência para a vida adulta aumenta a possibilidade disso não dar certo. E a gente tem visto isso com alguma frequência, até abrindo mais o leque. Aconteceu
Aconteceu com o Gabigol, aconteceu com o Guilherme Arana. Paulinho não coloca, o Paulinho cumpriu o contrato dele no Leverkusen, teve ali alguns dos seus bons momentos. Gabigol. Então, Gabigol, o Guilherme Arana, agora o Vitor Roque, outros jogadores, o Yuri Alberto foi pro Zenit, voltou cedo também. Então, a gente vende esses meninos muito cedo. Pedro ficou quanto tempo lá? O Pedro ficou pouco tempo na Fiorentina, não adaptou muito bem, voltou. Esses caras estão saindo muito jovens, eles são muito imaturos. Mas é um passo atrás? Não, do Betis para o Palmeiras, no atual estágio, não é um passo tão atrás. Agora, do Barcelona para o Palmeiras, ele é jogador do Barcelona. É um passo atrás na intenção do sonho europeu. Ele não saiu do Atlético Paranaense para voltar para o Brasil 1 ano e meio depois. Mas faz parte, e o futebol brasileiro hoje permite, pelo nível que se joga aqui e pelo dinheiro que se investe aqui, permite que ele se recupere, se valorize, vá para a seleção e vire um jogador mais para frente. Eu acabei de inventar uma frase aqui. Dá um passo atrás para dar 2 na frente. Pode ser. Inventei a frase. Mas ele pode ir para a seleção. Claro que Eu acho que jogando aqui mais do que lá. Porque a seleção não tem o Igor... Mais um, o Luiz Henrique, foi pro Betis, voltou pro Botafogo, sabe? Hoje isso é mais Pode normal. estar voltando para lá de novo para a Europa agora. Acho que a seleção não tem um centroavante já fixo. Foi bem o Igor e tal, mas ano que vem não sei quem será. Espera-se que o Pedro recupere. Ok, Pedro pode ser. Mas se ele vem e começa a fazer gol no Palmeiras e sendo visto aqui e tal, é óbvio que aumenta a chance dele do que no Betis. Essa história de ter sido vendido com uma cláusula de 25 milhões, quem comprou por 40 já está abrindo mão de 15, me mostra que talvez o Barcelona não viu mesmo qualidades dele. Agora, ele chegar lá e dar certo, não ia dar de imediato, ele chegou lá para ser o reserva de quem? Lewandowski. O Endrick chegou lá junto com o Mbappé, não vai jogar agora. Não, vou tirar o Rodrigo ou o Vinícius Júnior que eu vou botar o Endrick. Não vai. Então, tem um processo que tem que esperar, ficar com calma. O Endrick também poderia ser emprestado, voltar para o B e tal, porque sabe que vai ter que esperar um pouco. O Lewandowski tem 36 anos. Não sei se o Barcelona imagina assim, dá para eu segurar, eu imaginava que ele faria isso. Eu vou segurar esse menino uns 2 anos, empresto aqui, empresto ali, daqui 2 anos ele com 21, 22, vem ser o meu centroavante. Mas quando já a princípio você põe a oportunidade do outro comprar por 25, ou talvez ele aceite vender para o Palmeiras, é porque realmente não acreditaram nele. Mas que ele tem potencial, tem. Eu acho que ele vai fazer muito sucesso. Estamos falando no artilheiro de 19 anos, gente. Tem muita bola para jogar ainda. Se der certo para o Palmeiras, aquele ali que está pedindo um centroavante há 3 anos, eu acho que vai ficar feliz. Bom, o melhor do mundo, o Abel Ferreira, o melhor do mundo, Vinícius Júnior, a gente lembra, foi jogar no Real Madrid B. Foi no Real Castilha. O Casimiro foi lá e foi para Portugal. O Real comprou 2 vezes o Casimiro. É muito raro sair novo assim e arrebentar logo de cara. Não é um comum. Bom, no Betis, então, nessa temporada, foram 23 jogos do Vitor Roque, 14 como titular, fez 6 gols. Ele é o segundo artilheiro do time. E é uma peça importante do Manuel Pellegrini. 205 minutos para marcar e tem 8 finalizações até sair um golzinho. Está emprestado, então, até 30 de junho. E esse é o mapa de calor dele. Veja que ele está em todos os lugares, principalmente do ataque, né? Mas olha como se distribui bem. Ele não é um centroavante de referência, né? Ele não é um jogador... O Pedro, por exemplo, ele é um jogador de boa movimentação. O ponto mais forte está dentro da área ali. No Atlético Paranaense, ele era ainda um menino de 16, 17 anos, e ele mostrava ali, para aquele contexto, uma maturidade de jogo, uma frieza que me chamava muito a atenção. Mas a gente não é capaz de garantir que esses adolescentes vão para a Europa e vão conseguir amadurecer tão rápido. Então vai ser um fenômeno cada vez mais comum à medida que se vende a jogadores cada vez mais novos no Brasil. O que está acontecendo agora com o Vitor Roque. Mas se o Palmeiras conseguir trazer esse jogador, assim, é um ataque muito interessante para o Mundial. Embora quando eu penso no Paulinho e penso no Vitor Roque e penso no Estevão, o melhor Paulinho, no meu entendimento de utilização, é como dupla. Não como ponta, nem como 9, é como dupla. Isso. Paulinho e Hulk era dupla. Mas enquanto o Estevão estiver lá, vai ser 3, porque o Estevão é um ponta, pode jogar de 10, evidentemente, mas ele joga no Palmeiras como um ponta pela direita. Então vai ser o Paulinho pela esquerda, tentando fechar mais por dentro, o Vitor Roque eventualmente de 9 se for contratado, e o Estevão, pelo menos até o Mundial, claro, pela direita. Estevão e Vitor Roque, se as coisas andarem como o Mauro falou, jogariam muito pouco, apenas o Mundial. Mas seria nesse desenho. Futuramente, sem o Estevão, eu tendo o Vitor Roque como opção do Palmeiras, me agradaria ver uma dupla, Paulinho e Vitor Roque, porque eu acho que potencializa os dois. Porque o Vitor Roque não é um ponta, nem é um 9-9,
E o Paulinho também não é um ponta nem um 9-9, são dois atacantes. Isso. Seria uma dupla que eu gostaria muito de ver. Agora, você vê aqui, às vezes, é claro, é dinheiro, né, gente? É negócio. E aí dá aquela ansiedade, aquela coceira no dirigente de vender logo e tal. Mas você pega a experiência de um Filipão e do próprio Abel, o Abel demorou para pôr o Endrick, às vezes até criticado, inclusive na semifinal contra o Boca, demorou para colocar, podia ter colocado. Mas ele falou, calma, vai para a Disneylândia, tem tempo. O Filipão também não teve pressa com ele no Atlético Paranaense. Aí colocou, ele fez gol decisivo, tá vendo? O Filipão tá errado. Não é isso. É que eu enxergava que, cara, espera amadurecer mais um pouco, não é assim, não vamos queimar o menino e tal. E eu acho que aconteceu isso com ele lá, sob o olhar do Filipão, como aconteceu com o Endrick no Abel. E os dois técnicos tinham razão. Espera amadurecer, mas o cara já quer vender, não? Quem sabe ele chega lá, vai ser titular, Real e Barcelona. A gente, acho que alguém imaginou aqui que íamos ter, já em 24, o centroavante do Real Madrid ia ser um brasileiro e o centroavante do Barcelona outro brasileiro, 2 meninos de 18 anos. Não é bem assim, né? Eu lembro, eu estava nesse jogo, na semifinal Boca e Palmeiras da Conmebol Libertadores, e me chamou muita atenção, quando acaba o jogo, o Endrick anda sozinho até o gol oposto, meio assim, eu deveria ter entrado antes, eu poderia ter decidido esse jogo. Deu para ver ali, ele cabisbaixo, assim. Acho que as imagens não mostraram isso, eu vi lá no estádio. Poderia. Mas, enfim, aí tem essa possibilidade desse trio poderoso. Paulinho, Vitor Roque e Estevão. Seria o melhor ataque do Brasil, senhores? A questão é que esse ataque ele seria por muito pouco tempo, né? Se o Vitor, a não ser que o Vitor Roque venha agora, que o Palmeiras consegue resolver a questão agora. Não sei, é um dos bons ataques do Brasil, né? Acho que temos outros bons ataques também. E Botafogo é melhor jogar, né? Então. Você lembra aquele do Flamengo lá, Edmundo, Romário, Sábio? Melhor ataque do mundo. Melhor ataque do mundo e aí a coisa não funciona. Matheus Pereira, tem que colocar. Pedro, Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Luiz Araújo, enfim, a gente tem bons ataques. Né? O ataque do Botafogo rapidamente deu samba, né? Sim, deu muito. Henrique, Igor Jesus. Savarino, por enquanto os três continuam, quem está saindo é o Almada também é um ótimo ataque, então assim... Calma, tem que ter calma, mas se esse for o ataque do Palmeiras por muito ou por pouco tempo, seria um trio bastante interessante. E tem um reservinha ali, Felipe Anderson, que ainda não rendeu tudo que pode. Mas acho que a Juventus queria, e não dá para desistir só porque ele foi mal nos primeiros meses, claro que não. O Felipe é bom jogador. E aí no Botafogo tem 2 lá também, um tal de Jefinho e um tal de Júnior Santos, que ainda estão de fora para entrar. Então, assim, tem muita gente boa. É difícil, assim, já sair dizendo é o melhor trio e tal. Precisa pensar no elenco. O importante para o Abel é ter mais opções até no banco, né? Até no banco. Agora se fala muito também no André, seria uma excelente contratação para o Palmeiras. E aí eu até me referia com você ontem. Falei, se entra o Andrés do time, provavelmente está saindo para a reserva o Richard Rios, que é um baita jogador também, que você pode utilizar. Então, ou seja, ter elenco, né? Não ter só aqueles 11 ali para jogar. Uma mudança do olhar das contratações, né? Muito São interessante. contratações de investimento alto. Palmeiras, assim... e aí a gente vê, especialmente nas redes sociais, uma discussão boba sobre, mas agora vocês não falam sobre fair play financeiro, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Palmeiras está se movimentando para gastar centenas de milhões de reais no ano em que Palmeiras, faturou mais de R$1 bilhão, né? Então, assim, o Palmeiras é um clube estruturado que arrecada e gasta, né? A questão do fair play financeiro é quando o gasto não é compatível com a arrecadação do clube. Essa é a grande questão, quando o clube gasta mais do que tem ou quando não é proporcionalmente adequado ao que o clube arrecada. Não é o caso do Palmeiras, que claramente está mudando para 2025 o olhar, o perfil das contratações. Eu acho que esse é um olhar interessante, até já falei isso aqui nos nossos programas. Quando o Abel chega... E a gente vê essa linha de trabalho do Abel, que é um time de menos estrelas, um time mais coletivo, de bons jogadores, mas um time onde o coletivo é mais forte. E o próprio Abel e a própria Leila falaram bastante que jogadores midiáticos não me interessam tanto. O futebol brasileiro era forte, tinha o Flamengo, eventualmente o Galo, mas o futebol brasileiro era um. Daquela maneira, dava para o Palmeiras brigar para ganhar tudo. O futebol brasileiro, nesses 4 anos de Abel, ele já mudou. O nível de investimento já mudou. As SAFs chegaram para alguns clubes. Então, a qualidade aumentou. A gente tem o Memphis, a gente pode ter um Pogba, a gente tem os craques do Botafogo. A gente tem muita gente boa aqui. Então, da maneira que o Palmeiras trabalhava, sem ter jogadores de nível mais alto, talvez não fosse mais possível brigar para ganhar tudo como era antes. Era preciso dar um salto de qualidade dentro desse modo de trabalho do Abel. E eu tenho a impressão que o Palmeiras entendeu isso, o Abel deve ter pedido também. Então o Palmeiras está montando um time bastante forte, com jogadores caros,
que valem o que custam, que têm qualidade para jogar e que podem colocar o Palmeiras num nível mais alto do que teve na última temporada. Sempre se pensava em jovens que pudessem dar um retorno financeiro. Eu acho que tem que se pensar em quem pode dar um retorno esportivo. Sim. Né? Se bem que, se vier, estamos Vitor falando de Roque, jogador de Vitor Roque, 19 anos, né? Paulinho, 24. Estão fazendo um contrato de 5 anos. Torres é jovem também. Facundo, 20 e poucos também, 22, sendo convocado. Não joga normalmente, né? Não é titular lá da seleção do Uruguai, mas está em todos. Os 3 jogos, as últimas convocações todas aí do Uruguai, ele esteve. Nas 2 últimas, pelo menos. Então, assim, é jogador bom e é novo. Pode dar um retorno também financeiro no futuro, mas acho que agora o Abel quer um cara para dar retorno imediato esportivo. Especialmente no Mundial, né? Tem um time forte para o Mundial. Né? Você falou o superávit do Palmeiras, não quer dizer o lucro, né? Há uma separação aí contábil entre superávit e lucro, mas só até outubro, agora, isso aqui, o Palmeiras tinha 200 milhões já. Sim. Vai fechar o ano com superávit, ou seja, gastou menos, né? E vai ganhar, ele, Flamengo, Fluminense, eles vão ganhar 300 milhões em julho por esse Mundial. Se não era um dinheiro que você estava esperando para pagar a conta, né? só para participar. Mais, né? Se você depois Avançar. vai ganhando, avançando. Se você não esperava esse dinheiro, né, ou você passou a esperar só a partir do momento que houve esse convite, que te avisaram que é 50 milhões de euros para participar, esses 300 pode estar extra. É uma venda uma venda, é um Hendrick a mais Para também. você ir buscar o Andreas, para todo buscar brasileiro. É um para Hendrick a esses que mais. estão indo lá para você ir buscar esses caras. Eu sei que o torcedor palmeirense está esfregando as mãos imaginando essa situação, essas contratações. Meu amigo Fernando Maneta, em Goiânia, já escreveu aqui. Rapaz, esse Palmeiras, hein? E tá feliz também com a contratação muito possível do Paulinho. O Gabriel Menino, a gente vai falar daqui a pouco, já está fazendo exames no Atlético Mineiro. E o Paulinho esteve num show e colocou essa foto ali, ó. Allianz Parque atrás dele. Não é coincidência que o jogador vai e coloca essa foto neste momento. Essa foto foi publicada domingo à noite. Teve um show lá, e ele foi lá no camarote. É isso. Mas... Não, já é. Tipo, palmeirense, tô chegando. É uma questão de exame e burocracia já. Uma ótima contratação, não é um valor baixo. 18 milhões de euros mais 2 jogadores, né? O Menino e o Patrick da base. Embora o Palmeiras segure percentual dos jogadores que vão para o Galo, não é um valor baixo. O Paulinho teve bons números na última temporada, mas ele não teve regularidade na última temporada. Embora ele tenha jogado os últimos meses com a lesão, que vai fazê-lo passar por uma cirurgia agora, mas se a gente olhar o que o Paulinho jogou em 23 e em 24, ele caiu em termos de desempenho e também de números, né, tá claro. Teve uma queda de 23 para 24, mas o Paulinho... lesão também, né? Também, claro. A lesão complicou. Olha, Né? a gente Mas tá ele é vendo os números. muito bom jogador, cara. Ele jogou Muito bom 2 jogador. partidas a menos do que em 23 e marcou 12 gols a menos. 23 ele foi convocado para a seleção brasileira. Foi o melhor ano da carreira dele. 24 foi um nível abaixo de 23. Assistências também caiu pela metade. Participação em gols Mas é ótimo jogador. diminuiu. No geral, foram 120 jogos com a camisa do Galo, 50 gols, 12 Ou assistências. seja, a cada 2 jogos, ou é caixa, ou ele deixa alguém na cara do gol. Isso. Exatamente, que é a média que ele fez em 23, mesmo caindo a média para 24, continua 120 jogos, 62 participações. Quer dizer, é um cara que está ali na cara do gol toda hora. E né? joga em várias. Ele pode ser ponta, ele pode ser 9, eu prefiro ele como dupla, mas ele tem esse perfil. Pode jogar até por trás de um atacante, assim, ele é um cara que se encaixa. Quando a gente pensa naquilo que o Abel gosta que o seu time tenha, o Paulinho é um cara que se encaixa nisso. Então, se ele recuperar bem da cirurgia e voltar no nível técnico que ele é capaz de ter, o Palmeiras vai ter, para os padrões de futebol brasileiro, um atacante muito bom. Muito bom. É uma contratação boa ou ótima, Mauro? Ótima, eu acho ótima, independentemente de vir um companheiro dele lá para jogar ao lado, acho ótima. Pensando, não é no Mundial, né? Tá todo mundo querendo ganhar esse Mundial, mas tem uma concorrência enorme para isso. É pensando mesmo aqui para o futebol brasileiro, para a Libertadores do ano que vem do Palmeiras, para a Copa do Brasil, para o Campeonato Brasileiro. Eu acho excelente. Procura entender os motivos do Atlético se desfazer. A gente entende que os dirigentes que mandam lá no Atlético, os que colocam dinheiro, ficaram muito frustrados, né, com esse ano, né? Esperavam pelo menos uma Libertadores para o ano que vem, então o nível de investimento deve estar menor lá, mas abrir mão do Paulinho... E fala-se da saída do Arana do também. Arana, assim, eu estou achando meio pesado. Mas Não tem técnico. Hein? Não tem técnico. Não arrumou E técnico o Luiz para Castro planejar, não vai ser o Luiz Castro. Falou do Caixinha, não vai ser o Caixinha. E para quem está querendo diminuir, se é que estão querendo mesmo diminuir o
o investimento, também acho que o Luiz Castro era caro demais, o combo. Não é só ele, né? Era um técnico caro. Agora conseguiu lá um patrocínio, uma maior da história do Atlético Mineiro, né? 60 milhões por ano, por 3 anos. Assim, não vai faltar dinheiro lá, mas eu acho que os caras querem segurar um pouco, porque rolou uma frustração enorme, né? Você chega a 2 finais, não leva, e no Brasileiro você vai até a última rodada correndo um risco todo desnecessário para uma equipe com o potencial, o gasto que tinha, o elenco que tinha, que é o Atlético Mineiro. Então, por isso, se desfizeram do Paulinho. Mas acho ótimo, não acho boa não, acho ótima. Não vi uma maior ainda. Até agora, nesse mês de plantações, teve alguma? Nenhum clube contratou. Gabigol no Cruzeiro? É uma boa discussão. É uma boa discussão, podemos pôr aí. Se diz, Paulinho poderia ser a maior contratação. É porque o Gabigol não saiu ainda oficial, né? Essa daí tá quase oficial, o cara já tá até tirando foto, mas é de se pensar. Quem vai encaixar melhor. Você vai comparando várias coisas. Né? Bom, já que a gente falou do lado do Galo na negociação, né? O torcedor atleticano preocupado. Cadê o time, afinal de contas? Né? Se você não tem treinador, como você vai ter um time? A escolha dos jogadores para 2025 e tem a saída dos jogadores, né? A gente tem aqui atrás da gente a foto do Luiz Castro, que não deu certo, não vai ter acordo, e aí há quem diga que é por causa de questão financeira.